Estamos no ar. Boa tarde a todos, bem-vindos ao último dia do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Espero que vocês estejam aproveitando as palestras, os debates e saiam daqui com o conhecimento necessário para melhorar a atenção na oncologia no Brasil. Afinal de contas, essa é a nossa missão, minha, sua e de todos que fazem parte do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Fábio Fedozzi, diretor executivo da Abrale, e nesse painel falaremos sobre propriedade industrial, também conhecido como patentes. O objetivo nosso é compartilhar com toda a sociedade o fato que está acontecendo um debate no STF sobre a política nacional de propriedade industrial e que gera impacto na economia e na vida de todos os pacientes. E é importante que os pacientes tenham voz nessas decisões, então que tomem conhecimento sobre a política de propriedade industrial. O debate é muito mais amplo do que apenas medicamentos. O debate envolve livros, filmes, música, invenções, utilidades, mas o nosso foco aqui é falar sobre tecnologia em saúde. Repetindo aqui, a política acaba gerando esse impacto na vida dos pacientes, então é muito importante a gente estar envolvido nesses debates e o paciente ser o centro da decisão. Do ponto de vista de saúde, é importante que o Brasil eleve os seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Hoje, o Brasil, apesar da sua população e do seu mercado, que é um dos maiores, retém apenas 3% de todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, esse debate ele tem que ser, essas decisões elas têm que ser pautadas no equilíbrio entre melhoria nesses investimentos, mas também possibilidade de acesso. E sempre pensando no paciente do ponto de vista aí das melhores decisões. Nós convidamos para esse painel Liane Lage, engenheira química, diretora de patentes, programas de computador e topografia de circuitos integrados e pesquisadora de propriedade industrial do INPI. Denizar Viana Araújo, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. José Gomes Temporão, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, doutor em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ex-ministro da Saúde no Brasil. Atualmente ele é pesquisador da Fiocruz, Centro de Estudos Estratégicos. E o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que foi ministro da Ciência e Tecnologia e atualmente é professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e edita a revista de Economia e Política. Esse painel tem apoio da Global Colon Cancer Association e vamos começar com a apresentação da Liane Lage, que é diretora de patentes do INPI. Liane, bem-vinda, a palavra é com você. Obrigada, boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Mirula pela oportunidade de conhecer esse trabalho tão maravilhoso da organização JTCC e ainda mais pela oportunidade de participar deste congresso. Cumprimento a mesa em nome do nosso moderador, Fábio Fedozzi, e devo dizer que me sinto honrada em estar ao lado de figuras tão importantes na história do país. Eu sou servidora de carreira do INPI há 22 anos. E ao longo desses anos eu percebi que um dos maiores problemas do Brasil quanto à propriedade intelectual é o desconhecimento sobre o assunto. Por isso eu vou apresentar alguns pequenos conceitos e peço então que passe o primeiro slide, por favor. A propriedade intelectual ela é a área do direito que garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto o direito de obter por um determinado período de tempo a recompensa pela sua criação, no domínio industrial, científico, literário ou artístico. Ela se divide em dois campos, o direito de autor e propriedade industrial.
vamos nos restringir à propriedade industrial e, mais especificamente, às patentes. Mas o que é patente? Né? Por favor, não, já está no slide certo. O que é uma patente? A patente é um título temporário otorgado pelo Estado que tem validade territorial e vigência de 20 anos. Esse dado é importante. Ela tem uma vigência de 20 anos para patente de invenção e 15 anos para modelo de utilidade. Confere ao seu titular a exclusividade do uso, comercialização, produção e importação de determinada tecnologia. Portanto, é um direito de exclusão. Em contrapartida, quando o Estado outorga um direito, o inventor revela a sua invenção, de modo que terceiros possam reproduzi-la após o término de sua vigência. Nesse momento, a gente tem os medicamentos genéricos, mas que também, durante a sua vigência, esse conhecimento que é disponibilizado pela patente pode ser o precursor de uma nova tecnologia desenvolvida, inclusive, por terceiros. Próximo slide, por favor. Há quem acredite que o conhecimento gerado em uma pesquisa deve ser doado à humanidade. Esta crença era muito comum até uns anos atrás no meio universitário. Mas até mesmo para doar é preciso se apropriar da própria invenção. Caso contrário, novas tecnologias poderão ser derivadas e protegidas e quem gerou o conhecimento inicial vai pagar por essa tecnologia, que foi protegida por outro. O conhecimento não protegido poderá ter um uso completamente diverso do pretendido por seu inventor. Entretanto, se a tecnologia é devidamente protegida, ela pode ser doada sob total controle do inventor. O segredo industrial também é uma forma de proteção, mas é uma opção estratégica. O caso mais famoso é o da Coca-Cola, mas a gente não vai entrar nessa série. Resumindo, o que é uma patente? É uma concepção resultante do exercício do intelecto humano que representa a solução de um problema técnico. A patente representa o avanço tecnológico. Como é que se dá o processo de inovação ou de invenção até chegarmos a uma inovação? O próximo, por favor. Para entender, vou usar um exemplo muito simples, que é um exemplo do velcro. Um engenheiro na Suíça, andando lá pelos Alpes com seu cão, reconheceu um carrapicho, para nós chamado de carrapicho, grudado no pelo do seu cão e na sua roupa, e através dos ganchos observados, como podem ver nas figuras, ele pôde verificar que era possível fazer um material que fosse reversível utilizando a ideia obtida com essa descoberta. Então, através de muita pesquisa, desenvolveu um novo objeto baseado nessa descoberta e aí sim ele chegou à invenção. Um objeto que é o velcro, tão conhecido, e a partir dessa invenção, que foi registrada em 1951, ele ganhou a patente. A partir dessa invenção, a roda da inovação, ela começou a girar e novas invenções foram surgindo desse primeiro velcro. O processo de inovação, por favor, próximo, ele consiste de 3 etapas, né? É a produção do conhecimento científico, a transformação desse conhecimento em elementos de desenvolvimento e a implementação e comercialização. Esse processo, ele é como um funil. Ele pode levar 2, 5, 10, 20 ou mais anos, dependendo da tecnologia, até que essa tecnologia se torne viável para entrar no mercado. E muitas vezes isso não ocorre. Quando a gente fala em tecnologia em saúde, aí por favor, próximo, nós entramos num outro campo. A Covid, por exemplo, como foi mostrado agora, ela nos mostrou como é importante a tecnologia na saúde. E nos mostrou também algo muito importante, que nós somos frágeis. O Brasil tem uma fragilidade e uma dependência muito grande dos outros países. Tanto em questões tecnológicas, tanto quanto para insumos para a produção dos próprios genéricos. Então, como lição, aprendemos que precisamos inovar. Precisamos desenvolver tecnologia. Os produtos genéricos são extremamente importantes para o acesso, mas inovar é o caminho para a independência tecnológica. E quando falamos em tecnologia na saúde, nós vamos muito além de medicamentos, né? Nós podemos falar, por exemplo, dos avanços científicos para tratamentos e curas. Por favor, próximo.
Estamos falando de terapias genômicas, estamos falando de nanotecnologia, de medicamentos biológicos, de neurociência, vacina e muitos outros. Podemos falar também na tecnologia em saúde, pensando nos dispositivos médicos, o próximo, onde temos dispositivos de imagem 3D, realidade aumentada e, apesar de ainda não serem muito comum, os robôs cirurgiões está no mundo de ficção científica, mas é uma realidade que já estamos vivendo. E temos também, no próximo a gente pode ver, as questões de tecnologias para inovações organizacionais. E isto é extremamente importante para a prevenção, para o tratamento e para a gestão e a lida com o paciente, do profissional da saúde com o paciente. Em suma, estamos falando de várias tecnologias que são envolvidas na saúde e que são essenciais para a qualidade de vida, para o tratamento e a cura do paciente, seja ele com câncer ou com qualquer outra doença. Agora, é importante entender que todas essas tecnologias são protegidas pela propriedade industrial. Este universo da tecnologia em saúde, ele não funciona sem a proteção patentada. O próximo, por favor. Se chegarmos ao medicamento, nós vamos, pegando de novo o exemplo atual, o COVID, ele tem mostrado que não é tão simples desenvolver um novo medicamento. Né? Todos os dias a gente acorda, liga a televisão e tem a expectativa de que a vacina vai estar ok. Mas todo mundo sabe que as melhores vacinas que estão mais adiantadas estão na fase clínica 3. O que é essa fase? Né? E aí a gente entra no desenvolvimento de um medicamento. Por favor, próximo. O desenvolvimento de um medicamento do paciente, da pesquisa até o paciente, ele passa também por 3 etapas. A pesquisa, o desenvolvimento e a aprovação. E é, de novo, um funil, como eu mostrei, aquele funil da inovação. Para o campo farmacêutico, então, ainda é bem mais afunilado para se chegar a um processo final. A fase da pesquisa, ela é uma fase que leva de 3 a 6 anos, que você seleciona através de um screening, uma molécula, e é nesta fase que nós temos o depósito de um pedido de patente. A partir daí, vamos para a fase do desenvolvimento, onde temos que obter um medicamento seguro e eficaz. E nesta fase nós temos as fases clínicas, A1, A2 e A3, e que leva muitas vezes de 6 a 7 anos. A fase de aprovação é a fase depois da clínica, a Anvisa, no caso do Brasil, ela tem que aprovar, e aí sim ela vai ser comercializada, e entra numa fase que é a fase 4, e nesta fase nós ainda podemos ter a retirada do medicamento do mercado. Então, em resumo, o desenvolvimento de um novo medicamento. Ele é longo e ele é de altíssimo custo. Como entra a propriedade industrial nessa história toda? Principalmente a questão que o Fábio falou. Nós estamos falando do parágrafo único do artigo 40. Já está aí. Próximo slide não, é esse mesmo. O parágrafo único do artigo 40, ele estabelece que a patente, após a sua concessão, ele tem que ter pelo menos 10 anos. Se nós não tivéssemos nenhum problema de atraso de exame no INPI, isso não seria problema. Mas o INPI vem ao longo dos anos com muito atraso por questões diversas que não cabe discussão aqui. E o fato é que muitos dos medicamentos, principalmente em termos de medicamentos, eles têm uma vigência maior do que os 20 anos. Com isso, como a gente pode ver nesses gráficos, o medicamento genérico ele não pode entrar no mercado. Ele só entra após o término da vigência da patente. Em outras palavras, após 20 anos de vigência de patente, nós ainda temos um grande número de patentes no Brasil vigentes, impedindo a entrada de genérico. 20 anos era o tempo necessário para que tivesse a recompensa do investimento inicial, que a gente já viu que é um funil. Mas, pode colocar o próximo, por favor? Em função
dos problemas que o Brasil vem tendo ao longo dos anos, nós podemos ver nesses dois gráficos, e representa a incidência representada pela cor mais clara, que nós temos ao longo de cada ano um percentual de incidência muito alto. E lá por em torno de 2013, por aí, no caso dos medicamentos, que é essa rosa, nós chegamos a 100% de incidência. Então, esse é o problema que o Brasil tem. Qual é o bom resultado que nós queremos apresentar é o seguinte: com o plano de combate ao backlog, nós estamos definitivamente acabando com o parágrafo único do artigo 40, como pode ver pelo aumento do vermelhinho escuro e do azul escuro, e daqui a mais um ano, terminando o plano, nós certamente já terminaremos a incidência no artigo 40. O próximo, por favor. Para terminar, antes que saibam que há uma possibilidade de priorização de pedidos de patente, especificamente para algumas, podendo ser pedido por qualquer interessado. E o câncer dentro dessas doenças que podem ter a priorização. É importante que o TJCC saiba exatamente como lidar com essa priorização para evitar que haja possíveis extensões futuras. A licença com o próximo, por favor. Também é uma salvaguarda prevista na legislação para casos de emergência nacional, interesse público e abuso de poder. Em resumo, quero deixar para vocês o seguinte: de 22 anos no INPI, eu vejo uma luz no fim do túnel. Acho que nós estamos realmente conseguindo trazer a propriedade industrial e transformá-la para ser realmente um instrumento da inovação. Isso é preciso que o INPI, evidentemente, se mantenha equipado e se mantenha trabalhando em dia. Caso não haja nenhuma alteração do parágrafo único do artigo 40, estamos trabalhando internamente para que essa extensão se torne letra morta. Né? E para encerrar, eu quero crer que a humanidade tem na tecnologia da sobrevivência. O Índice Global de Inovação 2019 fala que o futuro não é tão voltado à farmacêutica em si, mas em uma super diversificação de tecnologias e tratamento. Espero ter a oportunidade de falar com todos no futuro. Acho que dentro desse tempo era o contexto que eu queria colocar. Muito obrigada. Liane, muito obrigado. A gente vai ter oportunidade de falar com todos no final do nosso painel. Então, acho que a sua apresentação serviu para contextualizar, né, todo o processo sobre registro de propriedade industrial. Eu quero te agradecer. Eu tenho aqui algumas perguntas já para você, mas a gente vai seguir com a apresentação de todos os convidados e no final a gente bate um papo e faz essas perguntas. Bom, para a gente continuar aqui o nosso painel, eu quero dar a palavra para o professor Denizar e que ele fale sobre propriedade industrial, sobre o ponto de vista de inovação na área da saúde. Obrigado pela sua presença, professor, e a palavra é sua. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a Brale pelo honroso convite de compartilhar esse espaço com tão ilustres palestrantes, um tema tão importante, muito importante para a saúde pública. E eu gostaria, inicialmente, de contemplar duas áreas para discussão. A inovação, que é óbvio, a palestra anterior nos mostrou a importância de ter instrumentos que possam recompensar pesquisa e desenvolvimento na inovação, principalmente na área de saúde, pelas próprias necessidades que nós temos de atender às demandas de saúde da população e fazer um contraponto do aspecto do acesso da população na saúde pública, no Sistema Único de Saúde, às novas tecnologias. Nós temos um modelo regulatório no país que é um modelo alinhado com as melhores práticas mundiais, no aspecto sanitário, na nossa política de propriedade intelectual, mas nós temos que dar consistência para essas práticas, para que todo o trâmite, e aqui especificamente falando da inovação, ela é perfeitamente aceitável que aquele que está investindo
e corre risco. A gente sabe que desenvolvimento de molécula na área farmacêutica tem um alto risco, muitas se perdem ao longo do caminho, mesmo até o momento que tem um registro da patente, mas sabemos também que esse mercado, caracterizado por um mercado de monopólio, oligopólio, às vezes traz um retorno rápido sobre o investimento. Essa é uma característica, e a saúde, pela própria característica dela, de ser um mercado imperfeito, que lida com assimetria de informação, exige a regulação. O Estado tem que regular esse processo para que a população tenha acesso às tecnologias, e aí entra o ponto que eu gostaria de contemplar, que é a questão da saúde pública. Nós temos no Brasil, hoje, uma política de regulação de preço de medicamentos muito exitosa. O Brasil regula preço no processo após o registro na vigilância sanitária, e num processo de incorporação, propriamente dito, aqui no Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde usa todo o seu poder de compra, que é muito pujante, para também ter uma política agressiva em termos de redução de preço e aumentar o acesso da população a essa tecnologia, a esse medicamento. Isso é importante porque nós temos que ter um equilíbrio entre o incentivo à inovação, que tem que ser contínuo, mas também entender que se nós perdemos e se prolongamos muito isso, nós podemos comprometer também o acesso da população a essas tecnologias. Porque o momento em que vence a patente, abre-se uma perspectiva de produção na área farmacêutica dos genéricos, na área da terapia biológica dos biosimilares. Isso traz competição, que é sempre saudável para o setor. A competição é saudável para que a gente possa favorecer a população nesse tipo de acesso. Então, nós temos uma política de preço que, de alguma maneira, tenta contrabalançar nesse período de patente para que o Estado tenha o seu poder de compra mantido. Agora, nós temos um problema no Brasil a mais, que é a judicialização. A despeito de todo esse processo que se dá de uma maneira muito bem organizada, sistematizada, a judicialização no país é um ponto que desestrutura gestores, formuladores de política de saúde. Eu quero dar um exemplo específico lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, da qual eu fiz parte na gestão do ministro Mandetta, especificamente do componente especializado, são os medicamentos de alto custo, que giram em torno de 6 bilhões o orçamento ano para esse componente de medicamento, terapia biológica e assim por diante. 1,5 bilhão foi de judicialização no ano passado. Então nós temos a judicialização, de alguma maneira, penalizando esse processo, tirando um pouco desse poder de contrabalançar o período de patente por parte do governo de ter essa política de preço. Então, essa é uma fragilidade que nós temos hoje. Se nós, diante desse cenário, tivemos um prolongamento muito maior dessa patente, inibindo a chegada de novos concorrentes, sejam genéricos, sejam os biosimilares, nós vamos ter mais comprometimento disso. E, principalmente, e até pela fala anterior, se nós vamos prolongar para tentar corrigir um problema inicial, que é um problema da celeridade necessária para avaliar isso, acho que é uma política de Estado é fortalecer o INPI. Tem que ser muito fortalecido na questão de infraestrutura, recursos humanos, para dar a velocidade necessária para cumprir os prazos regulamentares. E que a gente possa manter o tempo de patente de uma forma adequada para equilibrar o investimento que a indústria está fazendo de inovação radical, e, ao mesmo tempo, que a gente possa ter um planejamento, uma previsibilidade por parte também de uma indústria que vai depois produzir genéricos, vai produzir biosimilares, para que possa ter, no âmbito da saúde pública, uma oferta maior disso. E tem um outro aspecto importante, e também lembrando que as empresas que investem depois podem trazer inovações, talvez não inovação radical, mas inovação incremental, melhorias nas moléculas, novas indicações de uma mesma molécula para outras áreas terapêuticas. Então, isso tudo passa a ser um contexto rico que vai melhorar em termos de suporte à saúde pública. Uma outra questão que é importante ser comentado é que o próprio ciclo de vida do produto hoje é cada vez mais curto. Vamos pegar o exemplo da oncologia. Cada vez nós temos chegada mais rápida
de novas tecnologias que já substituem ou que se agregam aos medicamentos já existentes. Então, para o próprio produtor, é mais importante que ele tenha a celeridade na avaliação do pleito dele e que saiba que tem um prazo regulamentar a ser cumprido e, a partir daquele momento, o medicamento passa a ser, pelo menos do ponto de vista de competição, exposto a outras indústrias. Então, nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio que hoje, se nós usarmos o que o modelo regulatório sugere, nós vamos estar com as melhores práticas de atender a demanda da inovação e, ao mesmo tempo, entender que a saúde pública tem que ter mecanismos de acesso dessas terapêuticas. O medicamento ele tem um peso muito grande hoje no orçamento do Ministério da Saúde. Se nós colocarmos vacinas e os medicamentos, isso chega a 20 bilhões de reais ano para um orçamento geralmente estimado de 130 bilhões. Então tem um peso muito grande e que só vai aumentar. Na era do câncer, então, com a chegada de terapia-alvo, a imunoterapia, cada vez o peso do medicamento é maior. E nós temos que equilibrar isso. Nós sabemos que o medicamento ele é um item importante no processo, ele não é único. O tratamento do câncer ele prevê cirurgias de forma ideal até que seja feita no momento adequado da história natural da doença, radioterapia, mas o peso do medicamento é cada vez maior na oncologia. E para que a gente tenha uma melhor oferta de cuidados, uma melhor política do tratamento do câncer no país, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Não me parece hoje, eu não sou um especialista da área de propriedade intelectual, mas me parece que a gente tentar prolongar uma patente para tentar responder a um processo que está demorando mais do que o necessário, a gente está criando mais problemas do que solução. Então temos que ir na raiz do problema. A raiz do problema é estruturar melhor, dar mais capacidade ao NPI para que ele dê respostas rápidas para o sistema, para que a gente possa ter, do ponto de vista da saúde pública, o melhor em termos de oferta para a nossa população de maneira sustentável. Nós temos que ter uma preocupação muito grande hoje, porque os custos na área de saúde eles são incrementais, sempre acima da inflação média da economia, e nós temos que ter muito cuidado ao lidar com isso. A pressão é muito grande para a incorporação, o Ministério da Saúde tem, conforme eu comentei, uma política exitosa, a exemplo de outros países de acesso universal, em lidar bem com a tecnologia, em fazer uma avaliação adequada, em negociar bem também a chegada desse medicamento para o Sistema Único de Saúde, mas nós temos algumas fragilidades, como eu citei, especificamente judicialização, que números há 2 anos estava batendo nas 3 esferas, União, Estados e municípios, quase 7 bilhões de reais, e com uma tendência de crescimento disso. Então nós temos que olhar esse ponto que está sendo levantado aqui nesse painel hoje, como é que a gente encontra o ponto de equilíbrio. Nós temos os prazos legais definidos para que a gente não prolongue mais isso e desestruture o acesso da população hoje a essas tecnologias. Parece que a frase é: a dose faz o veneno. Se a gente prolongar muito, nós vamos ter comprometimentos na oferta desses medicamentos e de possibilitar a concorrência, que é sempre muito bem-vinda, principalmente numa área de tanta pressão como essa. Essas são as minhas palavras iniciais. Quero mais uma vez agradecer e me coloco à disposição aí para o debate que vai acontecer. Obrigado, professor Denizar. De fato, né, acho que a palavra aqui é encontrar o equilíbrio, né? Acho que os investidores as empresas que investem em novas tecnologias precisa ter um parâmetro, precisa ter a certeza para colocar ali na função matemática, né, o tempo de retorno que vai ter para aquela tecnologia. Porque senão ele coloca o preço máximo possível, porque ele não sabe se ele vai conseguir ter esse retorno em 5 anos, durante 5 anos, durante 10 anos, enfim. Legal, a gente vai falar mais sobre isso depois com os outros convidados. E eu queria convidar agora o Dr. Temporão para falar um pouco da questão de propriedade industrial do ponto de vista de política pública de saúde. Então, Dr. Temporão, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. A palavra é sua. Bom, boa tarde, obrigado, Fábio. Cumprimentar a Liane, o Denizar, o Brescia Pereira, um prazer muito grande estar aqui no
TJCC, belíssimo movimento, e do qual eu participo com muito entusiasmo. Eu acho que o título já nos atrai, né? Trazer o cidadão, trazer o paciente para este debate me parece fundamental, né? Nós sabemos que a indústria farmacêutica ela baseia suas estratégias de negócios em 3 pilares fundamentais. O primeiro é o uso intensivo em inovação, investimento em inovação. O segundo são os gastos de publicidade, né? Que são muito expressivos. Marketing, através da comunicação de massa e também propaganda dirigida diretamente aos médicos, financiamento de revistas médicas, de congressos médicos. Eu diria que hoje o monopólio da educação continuada dos médicos está nas mãos da indústria farmacêutica, que também é um problema. E o terceiro pilar é a proteção patentária dos seus produtos. Proteger, garantir o monopólio por um período para poder ter o retorno financeiro, considerando que hoje a maior parte dos grandes conglomerados farmacêuticos globais são de empresas com ações na Bolsa de Valores, com investidores que têm que ter um retorno importante. E esse tema, que é um tema estrutural, o Denizar colocou muito bem, a Liane é um tema que na conjuntura ele apareceu de novo, né? Quer dizer, no momento da pandemia da Covid-19, né, a vulnerabilidade estrutural da indústria de tecnologias em saúde brasileira teve um impacto importante, né? A dificuldade de acesso a dores, equipamentos de proteção individual, né? Testes, insumos para a produção de medicamentos, né? Essa alta dependência brasileira de tecnologias desenvolvidas e produzidas fora do país, de um lado, e uma lei de propriedade intelectual aprovada em 1996, a meu ver, precocemente, que foi altamente prejudicial para a indústria nacional, ao contrário do que a Índia fez. A Índia primeiro estruturou uma mega estrutura de produção de genéricos e de princípios ativos para só depois aprovar uma lei de propriedade intelectual, uma lei de patente, né? E nesse contexto, né, conjuntural, nós temos aí a coisa de TRIPS. O Brasil foi um dos países que teve uma presença, uma participação com Celso Amorim, com o ex-ministro José Serra, que foi extremamente importante. E uma das flexibilidades exatamente é a licença compulsória, popularmente conhecida como quebra de patente, que é a permissão legal para o licenciamento independente do consentimento do titular para que o outro produza um produto ou processo patenteado. E a única vez que o Brasil quebrou a patente do medicamento, fez o licenciamento compulsório, foi na minha gestão. O presidente Lula assinou o decreto que foi o licenciamento do Efavirenz, no momento em que a política de preços do laboratório patente, laboratório americano, colocava e ameaçava o equilíbrio econômico-financeiro do Programa Brasileiro de AIDS, que é um dos programas mais importantes do mundo no campo da saúde global. Então, o licenciamento compulsório do Efavirenz foi um marco, né, do ponto de vista da política de proteção patentária no Brasil, e teve impacto internacional, inclusive. E nesse momento, inclusive, vários países, diante da escassez de insumos, diante da dificuldade de acesso a tecnologias por conta da pandemia, alguns países estão promovendo alterações em suas legislações ou aprovando dispositivos legais que permitam ou facilitam o licenciamento compulsório. O Canadá foi um dos primeiros, né? Em março agora deste ano, o Canadá sancionou uma lei com uma parte dedicada exclusivamente a patentes, destacando a importância dada pelo governo canadense aos limites impostos pelos direitos de propriedade intelectual nesse momento, né? De acordo com esse documento, que mudou a lei canadense sobre patente, né, em razão de emergência de saúde pública, o governo poderá autorizar a utilização, fábrica ou venda de qualquer invenção protegida por patente, né? No Brasil também nós tivemos iniciativas no Congresso Nacional, o projeto de lei 1462, de autoria de 11 deputados federais, né, de vários partidos políticos. Esse propôs o uso da licença compulsória em contextos específicos, né, e propunha que fosse presumida a impossibilidade de o titular da patente ou do pedido de patente, diretamente ou por intermédio de um licenciado, atender às necessidades decorrentes da emergência. Mas esse projeto acabou não avançando, né? Agora, no caso específico, que tanto o Denizar como a Liane comentaram, do conflito que está no Supremo, por iniciativa do Ministério Público Federal, que é o artigo 40, né,
que já foi apresentado, me parece bastante de acordo com a posição do Denizar, né? Quer dizer, como na prática o INPI não tem condições ou não tinha condições de julgar os processos no prazo, acaba que essas patentes ultrapassavam o período de vigência e se estendiam no tempo. O impacto é muito grande e negativo para a saúde pública, né? Porque impede que uma fórmula genérica possa entrar no mercado com um impacto importante na competição, portanto, reduzindo o preço. Reduz preço, aumenta a concorrência. E nós sabemos que o fim do prazo das patentes ele favorece a produção de medicamentos em curto ciclo de vida da novidade e tem um impacto positivo no acesso da população aos medicamentos mais importantes. Além disso, esse dispositivo ele cria uma insegurança jurídica que impacta no planejamento do setor. Os produtores de genéricos eles estão olhando 5 anos na frente, 8 anos na frente, 10 anos na frente. Eles têm que se preparar para, quando esperar aquela patente, ele esteja pronto para entrar no mercado. As indústrias se programam pelo calendário de vigência e o que acaba acontecendo é que elas são surpreendidas pela extensão da proteção por mais anos, né? Eu queria destacar também que a Constituição Federal Brasileira, na qual as patentes são consideradas direitos de propriedade, mas destacar que a validade é condicionada pela função social, ou seja, as patentes são válidas enquanto social, economicamente, tecnologicamente úteis para o país. Então, acho que à luz desse conceito é que essa questão deve ser analisada. Eu busquei aqui algumas informações práticas para ajudar o debate. Na lista de medicamentos que tiveram prorrogação de prazo por conta beneficiadas pelo artigo 40, estão medicamentos para HIV, artrite, diabetes, hepatite, linfomas. Pelo menos 20 desses medicamentos são remédios para o tratamento do câncer. E um estudo feito pela professora Júlia Paranhos, do Grupo de Economia da Inovação da UFRJ, trabalhou o período 2014 a 2018. Nesse período, o governo federal teria gasto 10 bilhões de reais, mais ou menos, com apenas 9 medicamentos que teriam a patente expirada entre 2010 e 2019, mas tiveram prorrogações por até 8 anos por conta desse artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual. Pelos desses pesquisadores, se fossem substituídos por genéricos ou biosimilares, isso poderia gerar uma economia aos cofres públicos de 55%, ou seja, teríamos gasto metade do que gastamos, ao invés de 10 bilhões, teríamos gasto 5 bilhões. Então, vocês vejam que há um impacto, esse impacto ele é econômico, esse impacto ele é social, esse impacto ele tem uma direcionalidade, restrições ao acesso, e quando isso se projeta na dimensão humana, na dimensão da singularidade do paciente, na singularidade do sofrimento de cada família, então o impacto é dramático. Então me parece que eu estou torcendo para que o Supremo tome a decisão de considerar inconstitucional esse parágrafo e evidentemente, fico também feliz ao ouvir aí a apresentação da Liane de que o backlog está se reduzindo, de que o NPI possa cumprir a sua missão para o qual foi constituído e é que é a expectativa da sociedade brasileira. Então, eram esses os meus comentários iniciais e fico aqui à disposição para o debate. Muito obrigado, doutor Temporão. Legal, acho que a gente vai ter vários pontos de vistas aqui quando a gente for fazer o nosso debate. E eu também anotei aqui algumas perguntas para o senhor, para mais para frente, a gente poder conversar. Bom, quero convidar então o professor Luiz Carlos Bresser Pereira para falar também sobre a propriedade industrial e as patentes, sobre o ponto de vista econômico e orçamentário para o país, os impactos que essa lei tem e essas discussões estão trazendo. Por favor, professor, fique à vontade para a sua explanação. Muito obrigado, Abrali, da qual eu sou membro do Conselho, com muita alegria minha, para poder participar mais do Todos Juntos contra o Câncer, que eu venho participando desde o primeiro número. E é uma iniciativa muito importante
né, de um conjunto enorme de entidades voltadas para o câncer, né, e com a coordenação da Abrale. Eu vou falar, mas não vou falar tanto do ponto de vista econômico, porque eu sou economista. Se me perguntam qual é a minha, eu sou economista. 85 anos, 86. Né? Como eu sou membro de direitos ARMS, né? Enfim, como sou um cidadão brasileiro, né? Eu não vou ter a frieza, né, que os economistas têm. Além do que, eu não vou, quer dizer, aqui nós vimos que há uma questão entre inovação e os direitos da população, né? E eu não vou me colocar fundamentalmente do lado da inovação de jeito nenhum, né? Veja o título da minha apresentação. No Brasil, que tem o SUS, o bem comum tem prioridade sobre a propriedade industrial. Isso é uma afirmação, se você quiser, de ordem filosófica ou ética, né? Os que me antecederam muito bem analisado esse problema, mas, né, eu vou neste ponto ter uma posição assim mais clara e mais na medida do possível, né? Então vejamos o próximo slide. Os slides são um argumento. A minha pergunta é a obrigação maior do Estado brasileiro: obedecer aos tratados internacionais que seu governo assina, ou obedecer ao direito universal à saúde, que está definido na Constituição de 1988, foi uma grande vitória dos sanitaristas e do povo brasileiro, e garantir, portanto, o SUS, que para mim é a grande realização da democracia brasileira. Nesses 25 anos de democracia, 25, de 85 para cá, são 35 anos de democracia brasileira. O que a democracia fez para o Brasil, além de ser ela mesma, além de estar ainda aí viva, embora arranhada? Eu diria, sem dúvida, foi o SUS, né? É realmente um projeto que país com a renda per capita que o Brasil tem, e dá uma à população, dá uma segurança à população, apesar de todas as deficiências que tem o SUS, enormes, né? São realmente um direito. Então, eu acho que é preciso a gente pesar essa coisa. Não é só inovação versus direito. É direito e tratados internacionais. Bom, tratados internacionais, né? Como pode, né, o Estado brasileiro garantir, né, a universal da saúde, né, e ao mesmo tempo que os laboratórios cobram pelas suas inovações preços muitas vezes absolutamente extorsivos? É complicado, né? Passe o slide, por favor. Então, até 1996, o Brasil resistia à pressão. Que história é essa de pressão? Sim, porque eu vi aqui, né, quem interessa que o Brasil tenha uma lei como tem? Interessa ao Brasil muito secundariamente. Interessa muito mais aos Estados Unidos, à França, à Suíça, à Bélgica, à Alemanha, talvez o Japão, aos países ricos, né, grandes empresas farmacêuticas, e que desenvolvem, então, os seus projetos. Nós aqui no Brasil, felizmente, temos, né, as nossas empresas, ótimo, e temos a Luz, que tem um importante graça em defender os interesses nacionais. Mas, quer dizer, essa lei foi aprovada em 1996, quer dizer, em seguida a criação da OMC. Se vocês ouvirem perguntarem para os economistas o que é a Organização Mundial do Comércio, é uma maravilha que garante o comércio livre entre todas as nações. Isso é uma conversa, isso não é verdade. Quer dizer, a OMC foi um instrumento que os países ricos, e particularmente os Estados Unidos, usaram, estão usando, continuam usando, agora, né, quer dizer, para impor a todos os países do mundo não só as leis de propriedade industrial, mas também a abertura comercial e financeira. Comercial, financeira não.
quer dizer, no interesse deles. É uma coisa impressionante. Hoje, há todo um conjunto de pesquisas que mostram, né, que, o que a OMC nos proíbe de fazer, o que não a OMC, mas todo o chamado consenso de Washington nos proíbe de fazer a nosso país em desenvolvimento, essas coisas, né, os países ricos, quando estavam no mesmo estágio que nós, faziam tudo isso. Igualzinho. Agora eles nos proíbem a nós. Quer dizer, então isso não é razoável. Né? A OMC, né, tem as TRIPS. Né? Então, o TRIPS é um acordo. Né? Um acordo que realmente, né, transformou, no nosso caso, os medicamentos numa mercadoria como qualquer outra. Não é verdade que isso quer dizer. Nós não podemos fazer isso. Quer dizer, os medicamentos, o equipamento não é só medicamentos, os alimentos envolvidos têm um papel mais importante do que esse. Então, por favor, pode ir para o slide. Então, a meu ver, o que nós temos assistido no Brasil desde 1990, 96 já tinha 6. Desde que em 1990 o Brasil fez a sua abertura comercial e financeira, né, se abriu para o exterior, né, nós vivemos o Brasil, que tinha uma condição de nação, que se desenvolvia de maneira extraordinária, que tinha taxas de crescimento, né, tão altas quase quanto o Japão, era o segundo país do mundo em crescimento. Desde 1990, um dos países que menos fica para trás, não só dos países em desenvolvimento, especialmente do leste da Ásia, mas também fica para trás dos países ricos, que teoricamente nós devíamos estar alcançando, porque nós somos movidos, temos essa disso. Mudou completamente em 1990. Na verdade, começou a mudar em 1980 e voltou em 90. E por quê? Porque exatamente nós submetemos. Quer dizer, uma nação tem que defender os seus interesses nacionais. Né? No caso da abertura comercial, mas como é que a abertura comercial é tão ruim assim? Vejam, a abertura comercial para a China foi ótimo. E a China é um país, aliás, foi quem mais se beneficiou da abertura comercial, foi a China no mundo inteiro. Né? Os Estados Unidos perderam em relação à China, muito. A China cresceu 23 vezes, multiplicou seu PIB 23 vezes em 40 anos, 23. E os Estados Unidos 2,5 vezes. Então, vocês podem imaginar. Agora, o Brasil perdeu muito. Qual é a diferença? A diferença é que a China tem certeza. O que quer dizer isso? A China não tem não é exportadora de commodities, faz com que a sua taxa de câmbio seja apreciada no longo prazo. A forma que o Brasil conseguiu para neutralizar essa doença holandesa, essa taxa de câmbio apreciada, foi criando tarifas aduaneiras muito altas. E, a partir de 67, foi fazendo subsídios à exportação de manufatura. Em 1990, a abertura comercial, o OMC, acabou. Os subsídios foram de 40% para 0% e as tarifas aduaneiras foram de 40% para 12%. Uma desvantagem competitiva monumental. É nesse quadro que também a lei da propriedade industrial foi aprovada no Brasil. Pode virar, por favor. E uma coisa impressionante nisso é que nós tínhamos 10 anos para resolver o problema, em vez de esperar os 10 anos, em menos de 2 anos nós resolvemos. E fizemos coisas, atendemos coisas, especialmente em relação ao pipeline, né, que era mais do que a OMC esperava de nós. Então, e a servidão voluntária é exatamente, o servo é aquele que responde ao senhor e atende do que o próprio senhor espera, suas expectativas. Foi assim que o Brasil agiu nessa matéria em 1996. Pode virar. Eu não sou dessa área,
Pulou, agora voltou, tem que voltar. Você pulou um slide aí. Isso. Eu não sou dessa área, tenho que aprender. Há muito tempo eu penso nesses assuntos, vocês já perceberam, com alguma indignação. Mas, felizmente, há muita gente lutando para reformar essa lei, em alguns pontos, para impedir que o INPI conceda patentes e medicamentos sem consultar a Anvisa, para fazer com que o INPI, né, resolva mais rapidamente as suas patentes. Eu não consigo entender. A Eliane fez uma apresentação, a representante do INPI fez uma apresentação, por 30 anos, que já é muito, por que a gente pode continuar valendo? O que falta? Expirou, acabou-se. Né? Mas mais pedido, não devia ser, não sei se é essa coisa que está sendo decidida no Supremo, mas devia ser isso. Não tem o menor sentido, né? Você ficar dependendo do INPI para que a patente se expire. O INPI nós criamos para que a patente seja dada. Para isso nós precisamos de patentes. Eu sou a favor de patentes, né? Para muita coisa, inclusive para a saúde, de maneira razoável e não de maneira abusiva, como se entende no Brasil. Então, essa gente que está lutando para que rejeitem projetos de lei que reforçam a área industrial, ao invés de pô-la a serviço da nação, para que o uso pleno de flexibilização da lei, especialmente a licença compulsória, a importação paralela, etc. Né? E, para isso, pode virar, né? Vejam como eu sou inovato nesse assunto, pode virar outro slide. Não está virando. Eu descobri que nessa gente existe uma coisa importante, né? Grupo de trabalho sobre propriedade industrial. Não sabia dele, não é a minha área. Que luta por esses objetivos. Foi criado em 2001, é formado por organizações da sociedade civil brasileira, 2 internacionais, além de ativistas e pesquisadores. Em seu site, que eu examinei ontem com muito interesse, todos os projetos que preciso apoiar e o que é rejeitar. Então, os brasileiros olhem para este GTPI, porque, felizmente, nós temos quem nos defenda. Pode virar. Novo. Em conclusão, o meu entendimento mais geral é que violam a lei, violam o direito à vida, são inaceitáveis. Que o Brasil, que tem o SUS, e esta é uma grande lista, afirma. Eu estou de acusar que o problema da judicialização é uma violência contra o SUS também. Como são patentes, quer dizer, a judicialização é uma violência contra o SUS usando o SUS. Terceiro, quer dizer, o SUS está sendo ameaçado por patentes e preços que são, às vezes, abusivos, não é sempre. E é preciso, então, cada caso se examinar. Não cabe apenas aos legisladores reformar a lei. Cabe a quem estiver no governo interpretar essa lei de acordo com os interesses da Constituição. E nos casos extremos, quer dizer, cabe aos governos e o interesse do povo brasileiro em não hesitar e não aplicar a lei quando ela é contra esses interesses. Eu sei que isso tudo é muito complicado, mas se nós não tivermos uma atitude mais crítica e mais forte, se nós insistirmos na inovação que acontece no Brasil e precisa acontecer, é absolutamente secundária, enquanto que a vida, né, são de 10 milhões de brasileiros, né, eu acho que nós precisamos pensar um pouco diferente. Muito obrigado. Obrigado, professor Bresser. De fato, um tema muito polêmico, né? Eu vou usar até as falas do professor Denizar, que a gente precisa encontrar aí o equilíbrio, né? Porque o registro de patente representa avanço tecnológico, mas as patentes também, sem ter um prazo muito bem definido, a gente acaba se submetendo a preços muitas vezes muito altos que não colaboram para o acesso da população. Bom,
Vamos iniciar então a nossa conversa aqui. A gente está recebendo perguntas do pessoal que está nos assistindo. Então o pessoal vai me mandar aqui por WhatsApp, mas eu anotei algumas aqui durante a apresentação e também deixo os senhores à vontade para perguntas entre si, ok? Então, acho que seguindo a ordem aqui, Liane, eu quero fazer a minha primeira pergunta para você, acho que para deixar mais claro todo esse processo, né? A gente conseguiu entender que nem sempre a gente consegue ter um prazo claro e estabelecido e fixo no momento do pedido de registro de uma patente. Isso pode variar conforme o artigo 40 da lei, conforme o prazo de avaliação do INPI, que isso mitiga planejamento e investimentos com relação a outras empresas que podem desenvolver também aquela tecnologia, que precisam se preparar para aquilo, mas pode ser surpreendidas, né, com uma renovação desse prazo de patente, e também fica bastante delicado e complexo para a empresa que está investindo no desenvolvimento de uma nova tecnologia saber claramente qual vai ser o tempo dela de retorno. Porque, sem dúvida nenhuma, esse tempo entra na conta de formulação de preço e, consequentemente, o preço afeta no acesso da população. A minha pergunta é a seguinte: se as patentes ela tem uma validade internacional, como que funciona isso? Então, uma tecnologia registrada lá nos Estados Unidos, ela tem uma patente lá nos Estados Unidos, tem validade aqui no Brasil e vice-versa. A questão do tempo, como que funciona essa combinação, pensando em pesquisadores e inovações que estão sendo feitas fora do Brasil? Bom, a patente ela é territorial. Está dando eco? Ou não? A patente ela é territorial. E se você deposita nos Estados Unidos, deposita no Brasil, ela não vale no Brasil, ela está em domínio público. E o prazo, né, um prazo mínimo estabelecido por ter de 20 anos. O correto seríamos que todas as patentes fossem concedidas dentro desse prazo de 20 anos. Se um pesquisador brasileiro quiser proteger o seu pedido, sua patente fora do país, ele tem que fazer o depósito também fora do país. Existem acordos internacionais que tornam esse processo um pouco mais fácil, que é chamado Acordo de Cooperação de Patentes, que é o PCT, e é possível fazer um depósito ao mesmo tempo em vários países e depois escolher qual país que você quer proteger. Qual o grande problema da vigência? Que realmente, quando você não estabelece um limite, né, para a vigência da patente, você traz uma total insegurança para o mercado. Você tem uma insegurança jurídica não só para o detentor, como para quem pretende dar continuidade àquela tecnologia ou mesmo fazer o medicamento genérico. E aí, quando a gente vê assim, bilhões, o custo, né, do não investimento na instituição, de não ter dado atenção ao INPI ao longo desses anos, como eu mostrei, como ao longo desses anos a gente foi caindo a incidir do artigo 40 cada vez mais, e nada foi feito. Se tivéssemos investido parte desse dinheiro no INPI, a gente não teria caído na questão da extensão. Mas esse é passado. Então, o que eu vejo, assim, o passado tem muitos erros de todos os lados. Eu prefiro olhar para o futuro e ao contrário com todo respeito do Dr. Bresser, eu acredito que a inovação é essencial para aumentar a cura do paciente, né? Hoje nós temos medicamentos e possibilidades de diagnóstico, de prognósticos, de uma forma inteiramente voltada para a tecnologia. Portanto, eu acho que nós temos que achar esse equilíbrio, sim, o Denizar tem total razão sobre isso, o equilíbrio entre a proteção
para que a patente possa ser realmente um instrumento para a inovação, mas nós não podemos permitir a extensão para que o acesso seja disponibilizado à população correto. Então, eu acho que hoje a gente está caminhando, o INPI está fazendo a sua parte, apesar de todas as dificuldades ao longo dos anos, e nós estamos buscando tornar realmente a extensão do parágrafo único uma letra de decisões de judiciários e de legislativo. Legal. Liane, aproveitando que você está com a palavra, vocês estão com esse projeto, né, de eliminação do backlog no NPI. Vocês têm uma previsão de quanto tempo mais isso vai levar para a gente conseguir ter um prazo mais preciso e célere na aprovação das patentes? Água. O prazo mais razoável, assim, no máximo até o ano que vem, a gente deve, pelo menos a grande maioria das patentes não incidirão mais no artigo 40. Nós temos tecnologias, por exemplo, telecomunicações, em que o número de pedidos acumulado é extremamente alto relacionado ao número de examinadores que a gente tem. Mesmo com o projeto, nós conseguimos implementar e estamos realmente obtendo resultado, talvez para esta tecnologia a gente demore um pouco mais para sair do parágrafo único do artigo 40. Mas eu posso garantir que que há uma luz no fim do túnel, né? Nós realmente estamos saindo, esse projeto, em um ano, nós conseguimos reduzir em 41% o backlog. A nossa proposta é que até agosto do ano que vem, esse backlog seja reduzido em 80%. Aí não estaremos mais incidindo no parágrafo único, né? Mesmo que haja projeto de lei, mesmo que haja alterações, o tempo processual é muito longo. O INPI não pode esperar mais. A gente tem que resgatar a importância da instituição para o país, não só em termos de inovação, e não só em termos de saúde. Nós temos, sim, a preocupação com saúde, a gente tem, tanto é que nós fizemos a priorização de pedidos nesta área, ainda na época do ministro Temporão, ele teve que fazer o pedido de priorização do tenofovir, que era como de interesse nacional. Hoje não precisa mais fazer isso. O Ministério da Saúde basta enviar para ele um ofício pedindo que determinado pedido seja priorizado em seu exame, que a gente coloca na fila de imediato. Então, nós buscamos, por preocupação com a área de saúde, nós buscamos solucionar da melhor forma possível. Obrigado, Liane. Estamos torcendo para que, de fato, a gente consiga reduzir esse backlog aí o mais rápido possível. Acho que isso é um ponto crucial aí para todas as decisões e as políticas, formação de preço, acesso. Para a área da saúde, o INPI é uma questão fundamental aí com relação às propriedades e patentes. Bom, eu tenho uma outra pergunta e eu queria direcionar ao Dr. Temporão, Denizar e professor Bresser. Bom, quando um medicamento ele é incorporado pelo SUS, esse fornece para o paciente de forma gratuita. Eu queria que vocês falassem a respeito do que uma patente, enquanto ela ainda está válida, o que isso interfere nesse processo de incorporação, se é que isso interfere. Podia começar com o professor Denizar, por favor. Fábio, muito boa pergunta. E eu vou te dar um exemplo atual. O Ministério da Saúde incorporou em 2018 um medicamento para tratar uma doença rara, medicamento de altíssimo custo, que é monopólio, e condicionou a incorporação, propriamente dita, a uma negociação de preço. Passaram-se 2 anos e não se chegou a um acordo entre as partes, e o Ministério da Saúde teve que retroceder e não efetivou a incorporação.
Então, eu estou te dando um exemplo tangível de que a patente, se ela se prolongar muito e aquele detentor da patente não flexibilizar uma negociação na hora de incorporação no SUS, e o SUS é o maior comprador, o maior poder de compra está no SUS, e ele tem que usar isso, porque ele está oferecendo uma população, maior sistema de acesso universal em saúde do mundo, que está aqui, é o Sistema Único de Saúde, e para isso você tem que, preço por volume. Então, o que hoje esse prolongamento de patente pode significar é falta de acesso da população. Por quê? Porque você não está criando um ambiente de competição e se não houver, por parte da empresa, uma sensibilização sobre isso, é claro que a empresa tem que ter lucro, óbvio, a gente já não está entrando nessa discussão aqui. Agora, no momento que ela vai negociar com o SUS, ela sabe que está negociando numa ordem de grandeza em termos de acesso muito grande e que tem que flexibilizar esse preço. Então, eu te trouxe um exemplo aqui do que a gente viveu recentemente, de não conseguir chegar a um consenso em termos de negociação por parte de um monopólio e o medicamento não vai ser disponibilizado, continua sendo disponibilizado pela via judicial. Doutor Temporão, poderia comentar? É aí mesmo, quer dizer, é importante chamar a atenção de que a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde, que é o órgão responsável pela análise de custo-efetividade, pela decisão, com apoio de universidades, de centros de pesquisa, da incorporação ou não de uma tecnologia ao SUS. Mas é evidente que um produto, uma tecnologia, seja um medicamento, seja um método diagnóstico, por imagem, enfim, com proteção patentária sendo monopsônico, ou seja, tendo monopólio do mercado, isso pode ser uma barreira real e concreta à incorporação, porque isso colocaria uma barreira econômica, muitas vezes, que impede o Estado de, aquele custo, incorporar essa tecnologia. E aí nós entramos, digamos assim, numa dimensão que o professor Bresser Pereira colocou, que é importante, né? Veja, se nós olharmos, fizermos uma linha do tempo de 1970 para cá, nós vamos ver que uma série de tecnologias extremamente custo-efetivas, ou seja, com impacto importante sobre morbidade e mortalidade, foram incorporadas tardiamente ao SUS, basicamente pela dimensão econômica, por uma barreira econômica de que essa pudesse ser incorporada. Um exemplo, por exemplo, bastante prático é o da vacina da hepatite B. Quer dizer, enquanto a vacina da hepatite B era monopólio de uma única empresa, ficou fora do calendário de vacinação. Só quando outros competidores entraram no mercado e o próprio Instituto no Brasil passou a desenvolver e a produzir a vacina, é que essa vacina foi incorporada ao PNI. Isso tem implicações, portanto, éticas, políticas, humanísticas, sociais extremamente importantes. Aqui só um outro comentário adicional. Outro dia eu participei de um homem com o Denizari, nós concordamos também com isso, é que, infelizmente, o Brasil tem um sistema de incorporação de tecnologias público, né, do SUS, e um outro sistema de incorporação de tecnologias que passa pela Agência Nacional de Saúde e pelas operadoras de planos de seguros, que é um absurdo total. Nós temos que avançar um único processo, uma única instância de incorporação de tecnologias para todo o sistema de saúde brasileiro. Obrigado, doutor Temporão. Professor Bresser, gostaria de comentar a respeito? Então, eu quero. Eu acho que o que o Denizari e o Temporão disseram está muito claro, eu estou absolutamente de acordo com eles. Né? Quanto o SUS tem condições de incorporar um medicamento se o preço dele for razoável, senão, né, morrem os brasileiros. Agora, eu aproveito essa... Eu fui ler agora o parágrafo único do artigo 40. Eu aprendi hoje sobre o artigo 40. E veja esse parágrafo. Isso é um escândalo jurídico, esse parágrafo. É uma coisa sem pé nem cabeça, porque o artigo 40 diz que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos. Ótimo. Aí o parágrafo único, aí eu vou ler. Não é tão grande assim. Diz, o prazo de vigência não será inferior a 10 anos. Já fica muito melhor. Já não é mais 20 anos, é 10 anos. Para a patente de invenção e 7 anos para as patentes de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese do INPI
estar impedido de proceder ao exame do mérito do pedido por potencial provar ou por motivo de força maior. Com isso, quando se sai isso ao NPI, quer dizer, que ele pode resolver o assunto em 20 anos, eu acho isso faz quer dizer, agora, a Eliane diz, agora vai se resolver o problema. Eu realmente nunca estudei o problema de propriedade industrial na saúde, mas na indústria eu já fiz muitas vezes. E antes da Eliane trabalhar para o NPI, quer dizer, há 22 anos, já o NPI era um problema grave para a tecnologia, para as patentes tecnológicas. De forma que o NPI é uma entidade muito importante, muito necessária, precisamos administrá-la bem. Quer dizer, mas não podemos fazer com que uma patente continue valendo mais de 20 anos porque o NPI no assunto. Isso é um nonsense. Obrigado. Obrigado, professor Bresser. Eu tenho, indo agora para as perguntas do público que estão mandando aqui pela plataforma, eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte: a judicialização é ruim para o orçamento, mas ela acaba sendo a única saída para os pacientes que estão precisando do acesso e não têm disponível esta tecnologia no SUS. Vocês acreditam que as negociações para incorporar não poderiam ser mais eficientes se o governo planejasse um orçamento e negociasse com as farmacêuticas, já com os valores estimados de demanda? E aí a gente tem hoje as possibilidades de compartilhamento de risco, né, que talvez seja uma possibilidade. Eu gostaria que os senhores comentassem também a respeito disso, porque eu não tenho os números, mas talvez a judicialização seja mais caro do que a própria incorporação, principalmente pensando em doenças raras, né, que são poucos os pacientes. Então, fazendo a negociação com os detentores da tecnologia, conseguiria um preço mais acessível. Poderia começar, professor Bresser, para mudar um pouco a ordem, pode ser? Pode. Eu sou realmente muito crítico da judicialização. Eu acho que a justiça faz mal, né, que para você garantir o SUS, né, e, portanto, garantir um sistema universal de saúde, é preciso que haja, né, recursos para isso. Recursos, nós sabemos, são limitados. Quer dizer, na hora que você tira dinheiro, né, para um processo judicial, você está tirando dinheiro do SUS e está tirando dinheiro de todo mundo. Quer dizer, quando nós elegemos um governo, nós elegemos para que ele, então, assuma certos papéis. Um papel é o de uma comissão, não é, que aí o Temporão nos disse que precisa melhorar esse processo, mas tem que ter uma comissão muito clara e com muita força que decida se sim ou não. Se integrou, ótimo. Se não integrou, não pode ter direito. Isso precisava ter escrito na Constituição de um jeito, porque isso me parece mutatis mutandis com o caso do teto dos salários. Eu fui ministro da Administração Federal e um dos problemas que eu tinha era que eu queria acabar com os chamados marajás, os salários absurdos que há no serviço público, não só a nível federal, também estadual. E então eu fiz um artigo que trabalhamos muito nele. Eu fui consultar o presidente Supremo para me ajudar, entende? Né? E uma maravilha o nosso. Quer dizer, um ano depois, né, o próprio Supremo já tinha dado um jeito de resolver, de parar do teto e o Cários aconteceu. Quer dizer, eu acho que isso é semelhante ao que acontece com o problema da judicialização. É um problema muito ruim para nós. Obrigado, professor. Denizar, se você puder falar um pouco sobre, e depois, doutor Temporão, eu vou fazer uma outra pergunta para a gente poder aproveitar melhor o tempo. Fábio, a judicialização ela tem que ser a exceção e não a regra. O problema é que ela hoje é a regra
para algumas aquisições e compras e tratamentos. Eu acho que a judicialização ela foi um alerta importante. Ela teve seu papel. Ela alertou que há necessidade de melhoria do processo regulatório, no fluxo. Hoje a gente tem que dar mais celeridade à avaliação, porque, de alguma forma, você acelerar os processos para avaliar para o Ministério da Saúde se posicionar em relação a uma tecnologia, se vai ser incorporado ou não, porque ficar no limbo é pior. Agora, para que isso aconteça também, você tem que melhorar. Hoje, a minha passagem do Ministério me mostrou isso. Se nós não melhorarmos a eficiência do sistema público, que hoje, particularmente a gestão pública, engessada, legalista, extremamente burocrática, por mais comprometido, por mais competente que seja o técnico hoje, o servidor, ele encontra uma série de barreiras. São várias instâncias de órgão de controle. Você tem muita dificuldade hoje. Nós temos que reformar o Estado no ponto de vista de dar mais agilidade e eficiência à máquina pública. Esse é um ponto. E isso vai reverter também em termos de judicialização. Se a gente tivesse, o ministro Temporão comentou sobre isso, uma instância até com mais independência, que pudesse avaliar toda essa incorporação, tanto para o Sistema Único de Saúde quanto para o Sistema Suplementar, que avaliasse com mais celeridade, que trouxesse para seu processo de julgamento os atores que têm que participar disso, as organizações de pacientes, os reguladores, os pagadores, as indústrias. Nós temos que participar. A maneira de você legitimar esse processo, até perante o judiciário, é colocar todos os atores participando disso. Isso é uma forma de você chegar a uma conclusão de que todos os sistemas de acesso universal também têm seus limites. Isso acontece no Reino Unido, acontece no Canadá, acontece na Austrália. O problema é que aqui a gente tem judicialização. Lá, o que está definido pelo sistema, a sociedade ela aceita esse limite. Obrigado, Denizar. E já indo para o final, doutor Temporão, pensando na sua gestão no Ministério da Saúde até hoje, o que o senhor enxerga que a gente conseguiu avançar nesses termos de investimento em novas tecnologias, a questão de acesso, enfim? Bom, antes de entrar nessa, rapidinho, só para... Acho que tanto o Bresser quanto o Denizar colocaram muito bem, mas eu só queria chamar a atenção exatamente porque a judicialização, a única maneira de enfrentá-la seria através de um ato legal que coloque restrições a essa maluquice, que é imaginar que toda e qualquer demanda, toda e qualquer tecnologia tem que ser oferecida a todos sem limite, sem critério. Nas minhas aulas eu digo que você olha a questão da saúde como um direito, perfeito, você vê a questão da saúde como uma necessidade, perfeito, mas também em muitos momentos a judicialização aparece com a saúde surgindo como desejo. Né? Nem todas as tecnologias que entram via judicialização são necessárias e são, do ponto de vista médico e sanitário, prioritárias. Né? Então, tem toda uma estratégia da indústria que usa a judicialização como uma maneira de introduzir uma droga sem passar pela Conitec. Enfim, tem muita coisa complexa, tem muitos direitos ofendidos, com certeza, mas também tem muita coisa negativa nesse processo. Então, a Inglaterra não tem judicialização. O NICE, lá, que é a instituição deles que define a incorporação de tecnologias, diz: entra no sistema, entrou, não entra no sistema, não entrou. E a sociedade reconhece e acata. Eu acho que a gente falta um grau de maturidade, ciência política, para que a gente possa avançar aí. Em relação à pergunta específica, bem rápido, na verdade, sim, eu acho que durante a gestão do presidente Lula, o Denizar acompanhou isso e com brilhantismo deu sequência, né? Nós inovamos ao implementar pela primeira vez uma política de fortalecimento do que nós chamamos do complexo econômico e industrial da saúde, através de utilização do poder de compra do Estado, do bem como agente fomentador e de parcerias entre empresas de capital nacional e empresas multinacionais de transferência de tecnologia. Isso foi um processo muito inovador, bastante importante, virou uma política de Estado. Nós temos hoje cerca de 80 dessas parcerias que envolvem medicamentos para transplante, câncer, vacinas e outras tecnologias, e que ele tem que ser qualificado, nós temos que recolocar na agenda política
essa questão, porque, como eu falei no início, ficou bastante clara a vulnerabilidade brasileira, a sustentabilidade tecnológica do SUS está em questionamento, a gente precisa avançar em políticas de fortalecimento da capacidade produtiva endógena. Tá bom, obrigado, doutor Temporão. O pessoal está puxando minha orelha aqui que eu tenho que encerrar o painel. O papo está muito bom, a gente poderia ficar horas aqui discorrendo. Eu acho que a audiência gostou bastante e eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, o aceite e a contribuição que vocês deram para fomentar o conhecimento dos participantes aqui do Congresso. Eu quero que esse debate continue além do Todos Juntos contra o Câncer, né? Que todos fiquem atentos para essas discussões sobre a política de propriedade industrial no STF e convido vocês a continuarem aí no Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Hoje a gente tem o nosso encerramento com a palestra do médium e escritor Divaldo Franco e vejo todos vocês por aí. Muito obrigado.